Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a nós. Amém. Nós estamos com alegria e gratidão nesta manhã, mais uma vez, para entregar a Deus o que é de Deus. E como a gente faz com o que é de César, com o que é do governo, nós também temos que fazer, principalmente fazer em relação ao nosso Deus, ao nosso Pai. E essas, na verdade, são as palavras de Jesus: dai a César o que é de César, mas não se esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã para entregar a Deus o que é de Deus. Na verdade, é tudo, né? A gente não tem nada mesmo, tudo pertence a Ele. Então a gente vem aqui só para entregar o nosso tudo mais uma vez ao nosso Deus. E a gente vai fazer isso lendo Mateus, inicialmente, Mateus 25:13. O Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, seu discípulo apóstolo. 25:13. Que nos diz assim: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois não sabeis a hora, o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, meus irmãos? É um convite e um alerta ao mesmo tempo, para que a gente fique atento, né? Vigiar é ficar atento, ficar esperto, estar preparado, pois o Filho do Homem há de vir. A gente não sabe o dia nem a hora. Se a gente soubesse, deixava tudo preparado, né? Mas como a gente não sabe, é bom que a gente esteja preparado todos os dias, aguardando a volta dele. Às vezes fica meio esquecido, né? Às vezes a gente esquece que Jesus ele está voltando e se envolve com as coisas do dia a dia, nem lembra da volta do Senhor. Mas vigiai, vigiai, pois porque não sabia o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor, nós queremos mais uma vez estar diante de Ti, sempre clamando pelo sangue poderoso de Jesus vertido na cruz do Calvário, que nos dá condição de estar diante desse Deus maravilhoso e da Tua presença, com ação de graça, com glorificação ao Teu nome, com exaltação ao Senhor, pois nós sabemos e reconhecemos que o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Queremos sim, Senhor, estar atentos, vigilantes, aguardando a Tua volta. Que a nossa alma e o nosso coração queime por esse dia e por esta hora, em que juntos estaremos para todo sempre. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de cada um de nós, nos abraça, nos restaura, nos renova, nos recebe em Teus braços mais uma vez. Pois nós iremos Te adorar aqui em espírito e em verdade. É assim que nós queremos Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, para que o Senhor aceite as canções que serão entoadas aqui nesta manhã, pelo coração de cada um de nós, por todos nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Não vai tardar, Cristo há de voltar. Não vai tardar, e veremos Jesus. Eu quero me preparar, pois quero logo subir e quero junto a você lançar
não vai nada. Cristo há de voltar, não vai nada. E veremos Jesus. Eu quero me preparar, pois quero logo subir e quero junto a você lá no céu. Em nome de Jesus. Um dia lindo, um beijo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Você alegria mostra então eu senti, pois Jesus Cristo já está. Jesus virá, outra vez ali, Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser parte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ah, Jesus, nós aguardamos a Tua vinda, Senhor. Nós aguardamos a Tua vinda, Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Meus irmãos, nesse mesmo texto que nós lemos no início, Mateus 25, vamos retornar ao versículo de número 1. Mateus 25, mesmo texto que nós lemos, versículo 13 foi o desfecho daquilo que Jesus estava ensinando depois de contar essa história que nós vamos ler agora. Mateus
25, a partir do verso 1. Tenho certeza que você conhece essa história, então vou ler para te relembrar. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa história, se eu pudesse resumi-la, eu acredito que essa seria a história do um pouco mais. Fazer um pouco mais. Fazer um pouco mais pode mudar o final da história de qualquer pessoa. Eu acho que é um fenômeno. Fazer um pouco mais. Porque nesse texto nós não estamos falando de 5 damas santas contra 5 damas pecadoras. Nós não estamos falando de 5 mulheres que fazem o bem contra 5 mulheres que fazem o mal. Nós não estamos falando de 5 mulheres consagradas contra 5 mulheres profanas. Não. Nós estamos falando de 10 damas igualmente. Nós estamos lendo sobre 10 mulheres com as mesmas roupas, com o mesmo objetivo, possivelmente cresceram na mesma cidade, possivelmente tinha a mesma criação, possivelmente ouviram falar sobre Deus e sobre a Torá, porque está dentro de um conceito judaico, possivelmente cresceram sendo muito bem educadas. Todas elas são damas, são virgens, são puras. Mas nós estamos falando de 5 mulheres que se doaram para o Senhor, enquanto outras 5 mulheres fizeram ao contrário e se doaram ao inimigo. Não, nós estamos falando de pessoas boas, pessoas educadas, filhas, possivelmente aqui, quem sabe 14 anos, 15 anos, por ser virgens, quem sabe 16 anos, daminhas. Nós estamos falando de mulheres do bem, com uma pequena diferença. A diferença entre os iguais aqui foi: eu vou fazer um pouco mais. Foi só essa a diferença. Essas 5 que é chamada de louca, só é chamada de louca porque elas não fizeram um pouco mais. Elas não eram rebeldes, não eram assassinas, não eram do crime nem do tráfico, não matava ninguém, não respondia a mãe, não respondia o pai, não faziam mal para a sociedade, são pessoas de bem. Mas essas que estão sendo chamadas de loucas não fizeram um pouquinho mais, enquanto as outras que vão entrar para a festa e celebrar junto com o noivo e com a noiva o casamento, pensaram assim: vai que acontece alguma coisa, nós estamos nos preparando aqui, mas se acontecer essa situação, olha, pode ser que alguma coisa não saia como esperamos, então vamos colocar um pouquinho mais de azeite na vasilha. Fez um pouco mais, e fazer um pouco mais mudou completamente o final da história dessas meninas.
porque o noivo tardou e elas adormeceram como nós vemos. Impressionante, porque elas não apagaram as suas lâmpadas enquanto dormiam. Enquanto descansavam, descansavam com as lâmpadas acesas. Porque não sei, mas o texto mostra de forma bem clara que as lâmpadas delas não estavam apagadas. Porque quando o noivo chegou e gritou-se, aí vem o noivo, todas elas acordaram. Então as loucas perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando. Elas não tentaram acender as lâmpadas estavam acesas e agora estavam se apagando, porque o azeite estava acabando. Então elas dizem às outras, dai-nos o seu azeite. E a resposta foi simples, olha, não seja o caso que falte a nós e a vós, azeite comprar. Indo elas, infelizmente o noivo chegou, as que estavam ali, que fez um pouco mais, entraram para a festa, enquanto as outras estavam tentando comprar o azeite. Quando chegou, conseguiram comprar o azeite. Conseguiram. Eu sei que algumas vezes a gente entende esse azeite como símbolo do Espírito Santo e é até aceitável pela interpretação, mas a gente sabe que o Espírito Santo não se compra. Mas nessa parábola, elas conseguiram comprar o azeite na venda e voltou, porém a porta já estava fechada. Aquelas que levaram um pouco mais, que fizeram um pouco mais, ganharam também o direito de celebrar, de comemorar, de participar da festa, que é o que nós todos queremos. Nós não queremos ficar de fora da festa. Há uma festa chamada vida, há uma celebração em andamento, e nós não queremos ficar de fora desse negócio. Nós queremos participar dessa celebração, nós queremos participar dessa festa, nós queremos alegrar o nosso coração também. Porém, eu acredito que a gente precisa fazer um pouco mais, porque não fazer um pouco mais pode ser que feche algumas portas para nós, como fechou para essas que são chamadas de loucas aqui, que por alguma razão não pensou em fazer um pouco mais, ou não quis fazer um pouco mais. Agora, fazer um pouco mais nos dá um adjetivo de qualidade muito importante aqui nesse texto: prudente. As 5 que fizeram um pouco mais, as 5 virgens que fizeram um pouco mais, são chamadas de prudente. Prudente vem da palavra provideres, que quer dizer ver antecipadamente. Pro, antes, videre, ver. Ver antecipadamente. Prudência é ver antecipadamente. Prudente quer dizer que essas meninas, antes de sair de casa, pensaram exatamente como eu disse para vocês: vai que acontecer alguma coisa? E se algum problema acontecer? E se o vento soprar mais forte e o azeite queimar mais rápido? A gente não sabe, então vamos fazer um pouco mais. Vamos colocar uma reserva aqui, vamos levar uma vasilha com um pouquinho mais de azeite. É só um pouco mais, é fazer um pouco mais. Tem um texto em Jeremias capítulo 12, verso 5, que nos diz assim: Jeremias, se você se cansa e se fatiga com os que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? E se na terra de paz você não se sente seguro, o que você vai fazer do outro lado do Jordão, nas campinas? Jeremias, você pode fazer um pouco mais. Você foi chamado e convocado para competir com os que vão a cavalo. Não tem o direito de se sentir cansado com aqueles que vão a pé, porque você pode fazer um pouco mais. Eu acho que o grande segredo da vida talvez seja fazer um pouco mais. Talvez porque não fizeram um pouco mais, dezenas de famílias foram destruídas. Talvez porque não fizeram um pouco mais, enfileiraram as fileiras dos desempregados no Brasil. Talvez porque não fizeram um pouco mais, perderam a amizade. Talvez porque não fizeram um pouco mais, não chegaram nos resultados que poderiam chegar. Fazer um pouco mais talvez seja aquilo que Deus quer de nós. Nós não podemos nos cansar e nos fadigar com aqueles que vão a pé, senão a gente não terá nenhuma possibilidade de concorrer com os que vão a cavalo. Mas os que fazem um pouco mais aqui são chamados de prudentes. Ver antecipadamente, considera antecipadamente, tem essa capacidade de perceber. E os prudentes são aqueles que vão ouvir a palavra de Deus e vão praticar a palavra de Deus. Porque em Mateus 7, versículo 24, vai dizer assim, e todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente,
e edificou a sua casa sobre a rocha. Então soprou-se os ventos, caiu a chuva e transbordaram-se os rios e deram contra aquela casa, porém aquela casa não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. O prudente é aquele que vai ouvir a palavra de Deus, vai praticar a palavra de Deus e como resultado terá resistência. Nem os ventos fortes, nem chuva, nem transbordo do rio poderá destruir a sua casa. Prudência, fazer um pouco mais, ser prudente é o que Deus espera de todos nós. Lucas, no capítulo de número 14, no verso 28, 29 e 30, Jesus diz assim: quem de vós, indo construir uma torre, antes não senta com papel e caneta para saber se que com aquilo que você tem de recurso pode terminar, para que não aconteça de começando uma obra não podendo terminar, os outros passem e olhem e zombem dele dizendo: olha só que homem tolo, começou a edificar uma torre e não pôde terminar. Prudência é se sentar antes, perceber antes, ver antes, considerar antes, é fazer um pouco mais. São prudentes aqueles que estão dispostos a fazer um pouquinho mais, só um pouco mais. Tem um texto em Provérbios 7 que é muito interessante, que Salomão conta uma história. Mas antes de contar a história, ele diz assim no verso 4. Verso 4 do capítulo 7 de Provérbios: dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama a tua parenta. Diga a sabedoria, Senhor, eu e você somos irmãos. E diga a prudência, nós somos parentes. Aí ele diz assim: porque da janela da minha casa eu vi um homem que tinha pouco juízo, andando nas ruas perto da sua casa. E de repente também eu vi uma mulher que também não conseguia parar em casa, seus pés se apressavam de um lado para o outro. Até que vendo aquele homem que tinha pouco juízo andando pelas ruas, foi até ele e o beijou. E disse para ele bem assim: hoje paguei os meus votos e saí diligentemente a te procurar e te encontrei. Sacrifício pacífico tens comigo, e eu já perfumei a minha cama e a enfeitei com pétalas de rosa. Está perfumado com aloés e canela. Venha, saciemos de amor até pela manhã. Vamos nos alegrar nos amores, porque meu marido viajou, levou consigo um saquetel de dinheiro e só vai voltar na data marcada. Vamos lá para casa. E o jovem que não tinha juízo, que não era prudente, que não disse a prudência, tu és a minha parenta, que não disse a sabedoria, tu és a minha irmã, foi para lá. E ele diz assim: e aquele jovem foi para a casa dela, como um boi que vai para o matadouro, até que uma flecha lhe atravessa o fígado, ou como um pássaro que se apressa para um laço que está diante de ti, contra a sua vida. Filho meu, disse Salomão, como se fosse a voz de Deus, dai ouvido aos meus mandamentos, estai atento à minha voz, porque a casa desta mulher, que aqui é considerada a casa da mulher adúltera, porque o marido está viajando, é o caminho para o inferno que desce para as câmaras da morte. Prudência é aquilo que vai mudar o final da nossa vida. Fazer um pouco mais é aquilo que pode mudar completamente o final em que nós tanto esperamos. Porque essas meninas fizeram um pouco mais, elas entraram para uma noite de celebração. Era meia-noite, o noivo tinha tardado, mas foi uma ótima madrugada, foi uma bela madrugada para aquelas que fizeram um pouco mais. Mas porém foi uma madrugada muito ruim para aquelas que não fizeram um pouco mais. Elas voltaram e bateram a porta dizendo: Senhor, 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 abre-nos a porta. E a resposta de Jesus para essas mulheres foi, ou para essas meninas foram: desculpa, mas eu não te conheço. Porque fazer um pouco mais é o que nos tornará conhecido de Deus. Você não fez um pouco mais, desculpa, eu não te conheço, a porta está fechada, nós já começamos a festa e você não vai entrar. Porque você não fez um pouco mais. Se tivesse feito um pouco mais, como as virgens prudentes teriam entrado, estariam aqui celebrando a vida, mas porque não fizeram um pouco mais, infelizmente, você não pode entrar. E eu nem te conheço, na verdade, porque o que nos torna conhecido de Deus talvez seja fazer um pouco mais. E a gente não se torna conhecido de Deus apenas pelo aquilo que nós fazemos.
E aqui está o ponto. Porque essas virgens, elas são prudentes, mas não porque fizeram um pouco mais, porque são prudentes, fizeram um pouco mais. Elas não são prudentes porque fizeram um pouco mais, elas fizeram um pouco mais porque era prudente. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar corretamente para vocês, mas não é o que ela faz que torna ela prudente. Elas já são prudentes, e porque são prudentes, porque já se tornaram prudentes, elas vão fazer. Porque na escala de fazer, ser e ter, primeira coisa é ser, depois fazer, depois ter. Primeiro eu sou prudente, depois eu faço coisas que mostram que eu sou prudente, porque é possível fazer alguma coisa sem ser. E nesse mesmo texto que eu citei para vocês, de Mateus 7, a partir do verso 24, os versículos anteriores deixam isso claro, que muitos virão em meu nome e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios e curamos enfermos. Todavia, Jesus dirá: desculpa, mas eu não te conheço. Vocês expulsaram o demônio no meu nome, vocês curaram os enfermos no meu nome, mas eu não te conheço. Aparta de mim todos aqueles que praticam iniquidade, e vocês são desses. Porque não é o que eu faço que me torna conhecido de Deus, é o que eu sou que me torna conhecido de Deus. Essas mulheres não fazem prudências, elas são prudentes. São prudentes, e porque são prudentes, têm atos de prudência. Então não é porque elas levaram azeite consigo na sua vasilha que a tornaram prudentes. Não, elas já eram prudentes, e porque eram prudentes, levaram azeite, fizeram um pouquinho mais. A prudência fizeram com que elas fizessem um pouquinho mais para poder comemorar a vida, celebrar a vida e participar da festa. Eu quero, de todo o meu coração, que todos nós participemos da grande festa que está para chegar. Você sabe que vai vir uma grande festa aí, né? Você sabe que está vindo uma grande festa. Portanto, meus irmãos, vigiai e orai, pois nenhum de nós sabe nem o dia e nem a hora em que a festa vai começar. Mas ela vem, e aqueles que fizerem um pouco mais, aqueles que forem prudentes, vão entrar para a festa e vão celebrar junto ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É só isso que eu queria dizer nessa manhã para vocês. Eu quero convidar o pastor Divaldo, Pastor João, por favor, então vem fazer a oração de agradecimento e dar a bênção apostólica aqui para nós, por favor. Aleluia. Deus abençoe a todos nós. Amém, irmãos? Vamos orar então? Glória a Deus. Nosso Deus, nós te suplicamos nesta manhã que o Senhor receba o nosso culto como um pouco mais. Aleluia. Deixamos os nossos afazeres, cada um aqui tem a sua ocupação. Nós viemos aqui, Senhor, porque não é para aparecer que nós somos melhores do que os demais, mas é porque nós queremos chegar na eternidade, nós queremos ser conhecidos. Por isso que nós chegamos até este lugar, Senhor, também para rever os nossos irmãos. E nós pedimos, receba o nosso culto. Estamos chegando no final de mais um mês, o terceiro mês desse ano. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso nós te louvamos e pedimos, aceita esse culto, nos dê, Senhor, um dia tranquilo, sossegado, de muita paz. Senhor, ajuda-nos a entender e fazer sempre um pouco mais para o Senhor. Assim nós oramos e em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a sua doce consolação do seu Espírito Santo, permaneça com os irmãos, com toda a igreja, hoje até